Autonomia. A autonomia é a descoberta do outro como um outro eu. É fundamental para superar o egocentrismo infantil, termo de origem grega, cujo significado está relacionado com independência, liberdade ou autossuficiência. Em filosofia, autonomia é um conceito que determina a liberdade do indivíduo em gerir livremente a sua vida, efetuando racionalmente as suas próprias escolhas. Heteronomia significa dependência, submissão, obediência. É um sistema de ética segundo o qual as normas de conduta provêm de fora. Conceito criado por Kant para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou de uma coletividade. Anomia é o conceito que se refere ao estado social de ausência de regras e normas, onde os indivíduos desconsideram o controle social que rege determinada sociedade, provocado pelas intensas transformações ocorrentes no mundo moderno. Liberdade significa o direito de agir segundo seu livre arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem ter, se com as mídias elas realmente existem ou não. Diversos pensadores e filósofos dissertaram sobre a liberdade, como Sartre, Descartes, Kant, Marx e entre outros. No meio jurídico existe a liberdade condicional, que é quando o indivíduo que foi condenado por algo que cometeu recebe o direito de cumprir toda ou parte de sua pena em liberdade, ou seja, com o direito de fazer o que tiver interesse. Mas, de acordo com as normas da justiça, existe a liberdade provisória, que é atribuída a um indivíduo com cunho temporário, pode ser obrigatória, permite com ou sem fiança, e vem dada em certos casos com o alegado. A liberdade de expressão é a garantia e a capacidade dada ao indivíduo em que permite expressar suas opiniões e crenças sem ser censurado. Apesar disso, estão previstos alguns casos em que se verifica a restrição legítima da liberdade de expressão quando a opinião ou crença tem o objetivo de discriminar uma pessoa ou um grupo específico. Com origem o termo de latim libertas, a palavra liberdade também pode ser usada em sentido figurado. Pode ser sinônimo de ousadia, fraqueza, familiaridade. Exemplo: como você chegou tarde, eu tomei a liberdade de pedir um. No âmbito da música, várias obras foram dedicadas ou inspiradas pelo conceito de liberdade. Um exemplo é o hino da Proclamação da República do Brasil, escrito por Madeiros de Albuquerque. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade é ética. De acordo com a ética, a liberdade está relacionada com a responsabilidade, uma vez que o indivíduo tem todo o direito de liberdade, desde que essa atitude não desrespeite ninguém, não passe por cima de princípios éticos. Por definição, o indivíduo é alguém que se autodetermina segundo o seu pensar e a sua vontade, alguém autônomo e soberano. Na filosofia da Idade Moderna, muitos foram os filósofos que se preocuparam com o excesso de individualismo que estava tomando conta da sociedade devido ao novo contexto político e econômico da época. 3 foram os pensadores essenciais para a construção da teoria do indivíduo: John Locke, Jeremy e Stuart. De acordo com os pensamentos de Locke, os indivíduos em seu estado de natureza são livres e vivem sempre em igualdade, e assim não são dependentes das vontades e desejos de outros homens. Dessa maneira, como a vida é instituída apenas por leis e vontades próprias, a razão norteia todas as ações e pensamentos, fazendo com que os indivíduos vivam em paz. Então, quando é que um homem sai do seu estado de natureza e cria uma sociedade? É quando um homem reprime o outro, impondo suas vontades e desejos
inicia-se uma espécie de guerra, a fim de recobrar a paz. É como vimos anteriormente, é uma característica do indivíduo em seu estado de natureza. É necessário utilizar-se o poder político, cujo objetivo é fazer com que os indivíduos vivam em uma sociedade governada por leis e possam preservar a sua liberdade. Direito natural. O direito natural representa a ideia de que nascemos com direitos que são inerentes aos seres humanos, que são a liberdade, a igualdade e a garantia de vida. Direito positivo. O direito positivo representa o conjunto das leis criadas pelo homem para poder viver em sociedade, ou seja, são todos os códigos e constituições artificiais criadas para que a sociedade tenha os seus direitos respeitados. A corrente defendida por Jeremy Stewart diz que o homem é apenas um ser que possui desejos e prazeres, e que esses devem ser buscados a todo custo. Para atingir isso, os homens criaram uma ciência moral e ética exata como a matemática, que busca o ápice do prazer. Resumidamente, a finalidade da existência do homem é o prazer. Ao contrário dos pensamentos de Locke, que diz que todos os indivíduos nascem e vivem em igualdade, já que a natureza lhes proporciona os mesmos benefícios, Jeremy e Stewart defendem que a igualdade não é natural e sim construída em meio à sociedade. Para eles, o indivíduo é utilitarista, ou seja, a sociedade tem a obrigação de buscar a igualdade, já que essa é muito mais útil para a produção dos prazeres. Além disso, eles não veem com bons olhos nenhuma relação de subordinação, como patrão e empregado, ricos e pobres, e mulher e homem. Condutas massificadas são aquelas que transformam indivíduos em uma massa que possui um pensamento único, não distinguindo-se entre si. Assim, então, transformam um pensamento em algo anônimo, mas de conhecimento comum de todos. Elas se desenvolvem através dos poderes das mídias sociais e sua forma de influência sobre as pessoas, fazendo com que elas se tornem consumistas, adquirindo aquilo que não precisam e desenvolvendo o pensamento do senso comum, que está longe de se tornar crítico. As condutas massificadas foram muito utilizadas em regimes totalitários, bem como também desenvolvem pequenos grupos dentro de um Estado democrático. Com o fenômeno da internet, elas ganham mais forma a cada dia e, neste contexto, cabe ao indivíduo tentar racionar e pensar fora da caixa, expandindo seu conceito e refletindo sobre as situações impostas a cada dia pela sociedade, que muitas vezes o oprime e até mesmo o julga por não se tornar mais parte do meio. E conforme sabemos, o século XX foi marcado pelo desenvolvimento de duas poderosas armas modernas, a propaganda e a publicidade. A primeira foi largamente utilizada pelos regimes totalitários para mobilizarem populações para atingir os objetivos a que se propunham. A segunda é largamente utilização e venda de produtos para grandes massas de consumidores. E em ambas as situações, constata-se o mesmo fenômeno. Os indivíduos são despersonalizados, tratados como meros elementos enormes de massa de apoiantes ou consumidores que é obrigatório a eles. E a conduta massificada nos mostra claramente que somos induzidos pela mídia, e isso é fato, porque somos transformados em Maria vai com as outras através da moda que vai e volta, através da vaidade e das renovações de produtos para manter essa vaidade. A internet, a televisão e as revistas fazem com que nós sejamos influenciados de alguma maneira. E se um corte de cabelo é lançado na mídia, a grande maioria adere o corte porque não quer ficar para trás. E pessoas que não costumam aderir nada que a moda opõe são chamadas de pessoas ultrapassadas, e esse meio de comunicação interfere sim na maneira de pensarmos e agirmos e tem uma grande influência em nosso guarda-roupa.